Bem, hoje é a semana 11ª e hoje a gente vai falar sobre as epístolas paulinas, as epístolas do apóstolo Paulo. Eu gostaria que você abrisse o texto de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. 3. O verso é o 4 em diante, tá bom? Paulo ele vai fazer aqui uma defesa, e nessa defesa ele vai expor alguma coisa que é importante para nós conhecermos um pouquinho do apóstolo Paulo. Então, no verso 4 diz assim: se bem que eu poderia até mesmo confiar na minha própria carne. Se alguém pensa em confiar ou que pode confiar na carne, muito mais eu. Verso 5. Circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Então, aqui eu tenho, dentro desse contexto, uma pequena biografia do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos conversar sobre essas epístolas, que são importantes, dentro do contexto do Novo Testamento. Se há uma personalidade cristã fora, deixando Jesus de lado, que significa muito o cristianismo, talvez não tenha um nome maior entre todo o cristianismo, desde o período da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que se iguale ou chegue um pouco aos pés de Paulo. Talvez não temos, assim, dentro da cristandade, dentro do cristianismo, alguém que se assemelhe ao apóstolo Paulo em questão cultural, em questão de escrita. Boa parte do Novo Testamento tudo, assim, quase tudo é carta do apóstolo Paulo. Boa parte do Novo Testamento. Os primeiros escritos que temos a respeito de algumas coisas são elaborados pelo apóstolo Paulo. Os evangelhos vão chegar depois. Então, as primeiras escritas que saem do punho ou da inspiração de Paulo. Então, os primeiros escritos que temos do cristianismo, da situação da igreja, está em Paulo. Para depois você ter os evangelhos. Então, quando eu abro o Novo Testamento, eu olho primeiramente os evangelhos, Atos, depois as cartas paulinas. Mas essa sequência é só uma estrutura literária. Porque se eu tiver que colocar numa cronologia, primeiro eu tenho que colocar as epístolas de Paulo. Por último de tudo, os evangelhos. Então, eu tenho aqui um homem que é muito importante. Ele nasce em uma cidade chamada Tarso, uma cidade importantíssima. Eu estou falando de uma das principais cidades dentro do Império Romano, importantíssima, em questões de filosofia, de ciência, tudo. Então, vamos dizer assim, Paulo ele nasce em uma cidade muito importante, culturalmente falando, e muito importante para o Império. Ele também é um cidadão romano. Então, ele tem, por direito de nascimento, a cidadania romana. Ele usa até isso em favor dele em um episódio lá em Atos, onde ele vai ser açoitado. Ele vai dizer que como vocês vão me açoitar, assim, nem mesmo
me dar direito de defesa sendo eu um cidadão romano? Então o cara fala, como é que você conquistou isso? Eu não conquistei, isso é direito meu por nascimento. Eu ganhei, então não se sabe ao certo como os seus pais se tornam cidadãos romanos, como ele vai se apropriar disso por direito, né, de nascimento. Então, o que a gente sabe é que ele é um homem muito bem instruído. Depois ele, vamos dizer assim, a parte de sua infância, ela é totalmente regada dentro dessa, que é uma grande metrópole, uma grande cidade, Tarso. Depois ele é enviado para Jerusalém para sentar aos pés de um dos maiores rabinos do seu período, que é Gamaliel. Então, o seu instrutor, o seu mentor na arte rabínica é Gamaliel. Então, ele vai ser um homem letrado em todos os ambientes, tanto no ambiente secular, filosófico. Então, é um camarada que está numa região helenista, então ele é um judeu que está na diáspora, dentro do império. Ele não reside ainda na sua infância dentro de Jerusalém. Ele vai para Jerusalém já com uns 10 anos em diante. E então boa parte da sua infância vai ser dentro de Tarso. Então ele vai crescendo dentro de uma cidade muito importante intelectualmente, vai lendo, vamos dizer assim, aprendendo a ler as escrituras, possivelmente na Septuaginta, que é aquela versão grega do Antigo Testamento, muito utilizada na diáspora. A diáspora é aquela região onde os judeus estão espalhados dentro do Império. Eles não residem na parte da Judéia, não estão em Jerusalém, assim. Eles estão espalhados dentro do Império. Essa é a situação de Paulo. Paulo, ele nasce, assim, os cálculos dos eruditos no Novo Testamento, há uma afirmação assim muito pontual em se colocar Paulo o seu nascimento na primeira década depois de Cristo. Então nós estamos falando ali nos primeiros 10 anos depois de Cristo. Lembrando que o ano é zerado, né? A partir de Cristo é zerado, então ano 1, ano 2, ano 3. Então nós estamos falando que Paulo ele vai nascer entre o ano 5 e o ano 10 depois de Cristo. Então nós estamos falando de uma possibilidade de um Tarso, um Paulo, um Saulo, no caso, que nasce e é assim, alguém que está no mesmo ambiente que Jesus. Porém, Jesus está em Nazaré, Galileia. Paulo está ainda na sua infância em Tarso. Ele deve ter uma diferença de 5 a 10 anos para Jesus. Então, se Jesus tem 30, Paulo tem 20. Se Jesus tem 40, Paulo tem 30. Entendeu? Mais ou menos essa ideia. Então, nós estamos falando de um jovem aí que tem ou 5 ou 10 anos de diferença para Jesus. Então, eles estão no mesmo ambiente cultural, eles estão no mesmo ambiente que está fervilhando ali em Jerusalém. Paulo é circuncidado ao 8º dia, como você vê nesse texto. Isso era parte da cultura judaica, do judaísmo, parte da tradição. Era uma ordem ser circuncidado ao 8º dia. Ele pertence ao povo judeu, ele não é um estranho. Então ele, vamos dizer assim, ele é alguém que é da nação. Ele não é um gentil que se converte ao judaísmo, se torna um judeu, não. Ele é por nascimento, né? Ele é de uma tribo famosa, Benjamim. Essa tribo, e o seu nome está ligado a quem? A Saul, o primeiro rei de Israel. Então, o nome dele é Saulo. Desculpa, é Saul. Depois que ele vai transformar em Paulo. Que aí é uma jogada. Não é que alguns falam assim, após a conversão dele,
mudou o seu nome para Paulo, não é isso. Isso no latim já existia, ele não trocou de nome, ele continuou sendo Saulo de Tarso, tá bom? Ou Saul, algum desse tipo. Ele é da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, ele é de filho de pais e mães hebreus, tá bom? Quanto à lei, ele é fariseu. O que isso significa? Entre as facções que existem dentro do contexto do Novo Testamento, saduceus, zelotes, essênios, fariseus, herodianos. Como? Herodianos. Ele é um fariseu. O fariseu é o camarada mais religioso, no sentido de ser, na mentalidade de um fariseu, existe a concepção de serem, ou os fariseus, eles trabalhavam com aquela ideia, aquela concepção de serem guardiões da lei, protetores da lei. Enquanto, por exemplo, os saduceus são pessoas ou grupos que estão no ambiente, vamos dizer assim, da liderança, corrompendo, trabalhando na liderança dos sumos sacerdotes, manipulando, corrompendo, e eles não acreditam muito, não é que não acreditam muito, eles não acreditam em ideias, vamos dizer assim, metafísicas. Eles não acreditam em anjos, em vida após morte, em ressurreição. Saduceus. Os fariseus já são totalmente ao contrário. Eles já acreditam em toda uma vida pós-física, né? Espiritual, anjos, vida após morte, vida eterna, tudo isso eles acreditam. Paulo é esse camarada. Ele não é, quanto você vai ver aí, ele é um cara que, quanto à lei, é fariseu. Quanto ao zelo, né, o cuidado ao zelo com essa lei, ele é um homem que vai perseguir a igreja. Então ele vai atrás, vai correr atrás da igreja para mandar todo mundo em cana. Então eu posso dizer que Paulo, ele é um judeu, fariseu, radical. Assim, ele é zeloso pela fé. Então, possivelmente, eu acho, não quero entrar nisso agora, que fugiria um pouco. Mas, possivelmente, eu tenho aqui a possibilidade de Paulo já estar dentro dos caminhos de um grande rabino. Possivelmente ele já esteja despontando, não temos como afirmar isso, mas possivelmente esse zelo e esse cuidado já é notório. E existe uma grande possibilidade dele estar sendo encaminhado para ser um grande mestre entre esses intelectuais ligados às instruções rabínicas. Então talvez eu tenha aqui um Paulo que está despontando aí. Por quê? Porque ele é alguém que recebe, ele tem autoridade para levar documentos, para representar a cúpula religiosa, para prender, para mandar soltar, para mandar prender. Então nós não estamos falando de um qualquer, nós estamos falando que é um homem dentro de uma comunidade que tem uma referência muito alta neste sentido de cuidar, tipo assim, vamos calar essa turma, vamos botar esses agitadores, essa pequena seita, que nós estamos falando de um núcleo de judeus pequeno, comparado à fé judaica que existe naquele momento, ali dentro de Jerusalém e os seus arredores. Nós estamos falando de um ambiente muito grande, com muita gente seguindo a ortodoxia, que vai relembrar o quê? Moisés, Abraão, Isaac. Agora tem uma turminha dizendo que um tal mestre chamado Jesus, um Josué, né,
está aí agora dizendo que esse camarada nasceu. Não, isso não existe. Nosso Messias, para você tentar entender um pouco a profundidade do que está acontecendo aqui, a expectativa messiânica ela é muito alta. Então, dizer que eu sou o Messias, ok, aí eu vou arrebatando um grupo de pessoas comigo, levando um grupo de pessoas comigo, e de repente eu que sou o tal Messias, sou crucificado e colocado ali no madeiro, exposto. Isso era assim, na mentalidade de um judeu ortodoxo ou radical, isso é uma coisa que é impensável. Assim, como o nosso Messias vai ser colocado num lugar de escândalo como esse, que é ser colocado no madeiro, ou pendurado numa árvore ali, né? Isso é aonde? Isso é mal. Alguém que é colocado dessa forma e é exposto dessa forma, isso não é abençoado, isso é um maldito. Então, na mentalidade deles, esse homem, Jesus, que está se passando por um Messias, é um maldito esse camarada. E agora eu tenho um grupo de pessoas dizendo que esse camarada ressuscitou. Aí Paulo vai o quê? Fazer com que esses homens se calem. Naquela ideia, naquele episódio de Estevão, ali em Atos, você tem um Paulo que fica com toda a roupa de quem vai apedrejar. Alguém vai jogar uma grande pedra e os outros vão jogar as pedras para acabar com a história de Estevão. E Paulo está ali recebendo tudo, toda aquela roupa daquelas pessoas, para que elas possam fazer um ato mais livre. E isso também, alguns pesquisadores acham, vão deduzir que Paulo fica num lugar de destaque, tomando conta da roupa, porque ele é uma autoridade. Então ele está observando quem vai executar aquilo ali. Ele só observa aquela ordem de executar Estevão. Então nós estamos falando de um homem que é um perseguidor da igreja. Isso ele vai repetir várias vezes nos textos dele. Parece que essa foi uma marca que ficou na alma e na mente dele. Talvez uma coisa que ele se envergonhe no futuro, quando ele tem o seu encontro com Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo é real. Ele sabe que esse cara que um dia ele persegue por meio da igreja é o Cristo, é o Messias. Mas só não é o Messias. Ele é o próprio Filho de Deus. Então, eu imagino que depois isso nos... Sabe o remorso, aquela tristeza quando você... Isso fica... Quem assistiu esse último filme do apóstolo Paulo, que fez muito sucesso? Vocês já assistiram esse último, que é aquele Paulo carequinha lá, sim, coroa? Sim. Então, nesse episódio, você vê que o roteirista trabalhou muito esse embate da tristeza de Paulo quando ele lembra da perseguição que ele causou à igreja. Então você percebe que o roteirista ele trabalha muito essa ideia e esse, vamos dizer assim, essa dor que Paulo tem, né, por ter perseguido a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então ele vai ter essa revelação ali quando ele tem esse encontro com Jesus, no capítulo 9 de Atos lá. Você vê isso, esse encontro com Cristo que é ressurreto e que o transforma. Quanto à lei, ele diz que é o quê? Irrepreensível. É diferente, por exemplo, quando Jesus se depara com alguns fariseus, ele percebe que há nesses fariseus que ele vai dialogar, ele vai ter um embate, Jesus, que muitos deles simplesmente falam da boca para fora aquilo que pedem para ser executado. Vocês devem orar, mas eles não oram. Vocês devem servir, mas eles não servem. Então Jesus sempre vai, né? Olha, escutam o que eles estão falando, mas não sigam o exemplo deles. O que eles estão falando é verdade, mas o que eles praticam
não é verdadeiro. Então não sigam o exemplo desses homens. Porém, aqui eu tenho um fariseu que fala e cumpre aquilo que a lei pede, aquilo que a lei solicita. Ele está cumprindo tudo isso que a lei exige. Então ele pode dizer, ó, segundo a lei, os ornamentos que a lei pede, segundo a lei, eu sou irrepreensível. Então assim, ele está dizendo que ele pode ser analisado e segundo a lei você não vai achar uma brecha. Então é interessante isso. Você é como eu lembro de quando Jesus, Bartolomeu, quando Jesus fala assim, eis aqui um israelita que não há engano, não há dolo, não há engano, um homem verdadeiro. Então, Natanael. Então está aqui um homem que não tem alguém, um israelita que não há nele engano, um homem justo, um judeu que é justo, tal. Você vê homens como José, o pai de Jesus, esposo de Maria, o texto fala, sendo ele um homem justo. Então você vai vendo que existem fariseus, existem israelitas que não são, nem todos são, como é que a gente pode dizer? Hipócritas. São homens que são justos. E aqui eu tenho um Paulo que, segundo a lei, é irrepreensível. Então, dentro desse contexto, eu tenho um homem que é perfeito. Pastor, Nicodemos também se encaixa nisso aí? Também, possivelmente. Você não tem nada que contradiga isso. Alguns, a gente não pode falar por todos, mas você vai ver que Jesus tem um embate e parece ser a maioria. Então, talvez nós estamos pontuando a minoria. Entendeu? Talvez seja a minoria aqui, que seja justo, que viva a lei como ela pede, né? Mas aí Paulo também aqui, depois se você quiser ler na sua casa, ou ele vai terminar com essa ideia aqui, ele vai falar assim, tudo isso que eu aprendi aqui eu considero como nada. Ele só coloca, né, ele como uma forma de dizer, se esses tais se acham que são alguma coisa, eu posso dizer que eu sou alguma coisa. Aí ele vai discorrer, porque eu peguei essa biografia para a gente ter uma noção de quem é esse homem, quem é este homem, que vai ser espetacular, é um camarada extraordinário, escolhido por Jesus, né? Ele é, dentro desse mundo do judaísmo, ele assim, é um camarada perfeito, é um exemplo, só que ele não conhece Jesus. Jesus vem até ele, se apresenta a ele e fala, eu farei de você, ou depois ele vai falar para Ananias, né? Depois ele vai dizer para Ananias que esse é um vaso escolhido por ele para levar o seu nome e para sofrer pelo seu nome, né? Pelo Evangelho, pela causa do Evangelho. E a vida dele não foi uma vida fácil, pós-conversão. O que esse camarada chamado Paulo sofreu, assim, até quase morte, apedrejado, perseguido. Quando ele faz ele vai fazer uma descrição de tudo que ele sofreu, eu acho que é em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, onde ele fala, nós apóstolos, que hoje a minha cabeça não está funcionando. É muita informação. Né? O HD está dando Eu acho que esse aqui é o sofrimento de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 6. aqui, ó. Veja o que ele vai falar no capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11. Aqui ele está, veja só,
O que um dia talvez tenha sido para ele glória, nesse ambiente agora já não é glória, e ele se coloca sempre numa condição assim. Olha, o que eu vou falar, assim, estou falando como um louco. Ele não quer nem mensurar, porque ele entende que até isso seria uma ideia de glória, de soberba, de orgulho. Ele quer fugir disso. Ele começa, ó. Vamos lá no capítulo 11, 21. Ele diz assim: para minha vergonha, digo que fomos fracos, mas naquilo em que alguém tenha o atrevimento, que tente se orgulhar, aí ele fala assim: falo como um louco. Também eu vou me atrever a fazer isso. Então, aqui ele está fazendo uma defesa de uns homens que se dizem apóstolos, mas não são. Então, denegrindo o apostolado de Paulo. Esse Paulo aí é um banana, esse Paulo aí não vale ser escutado. Nós é que somos os apóstolos. Aí Paulo vai fazer uma defesa do seu apostolado. Aí ele começa, ó, eu me atrevo a ser também louco como ele. Se eles se dizem assim, eu também. Mas vamos lá, ele vai, olha o checklist aqui. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Verso 22. Verso 23. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalho. Muito mais em prisões. Em chicotadas? Sem medida. Em perigo de morte? Vixe, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chibatadas, porque eles aqui tinham um lema que você não poderia dar as 40 porque você poderia morrer. Então era só 30. 39 é o limite. É o limite. Mas aí deve 5 vezes também. 25. 3 vezes espancado Com varas. com vara. Uma vez fui apedrejado. Isso está lá em Atos, quase faleceu. 3 vezes sofri, então não foi um único naufrágio. Foram mais 2 fora aquele de Roma, que é o que a gente sempre acha que só tem aquele, né? Mas ele sofreu mais 2 antes daquele ali. Então, que mais? Vamos lá. Muitas vezes, passei um dia e uma noite em mar aberto. Assim, no mar Mediterrâneo, assim, a ver navios, perdido no mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes ou muitas noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio e também com falta de roupa, além de outras coisas. Ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece, que eu também me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Se é preciso orgulhar-se, haveria de me orgulhar da minha fraqueza. Então, tipo assim, um camarada desse, que dá uma descrição dessa a respeito do seu ministério, é chocante. Me choca. Né? E quando você observa a facilidade que é vendida esse evangelho, né? Esse camarada ele vai na contramão de tudo que se oferece por aí. Ele fala, olha, se eu tiver que pesar na balança, assim,
Vamos ser justos. Estava melhor sendo fariseu. Melhor ser romano. Não é? Melhor ser romano, melhor ser fariseu. Mas, nas próprias palavras de Paulo, tudo isso que está relacionado ao meu passado, tudo isso eu considero como nada. Porque eu ganhei tudo. Eu ganhei a Cristo, eu ganhei tudo. Tudo que eu preciso, eu ganhei. Então, em algum outro texto de Paulo, ele vai dizer assim: essa leve e momentânea tribulação não há de ser comparada ao peso de glória. Então, ele está falando, isso é passageiro, isso vai passar. Ela é leve e momentânea. Então, olha, leve e momentânea. Quando tu lê essa descrição, tu fala, o camarada fala que tudo que ele passou é leve e momentâneo. Porque não há de se comparar ao que vai vir, ao que será. Então ele faz essa jogada aí. Mas ele dizendo isso que era leve e momentâneo porque antes dele ele matava, né? Sim. Ele retirava as pessoas dentro de casa então para ele isso aí, ele diz que para ele é leve e momentâneo. É sofrer agora pela causa de Cristo. Para ele isso é algo leve e momentâneo. Talvez esse pensamento deve persegui-lo. Sabe aquele pensamento tipo assim, De culpa, né? eu não sei se é culpa, porque ele entende o perdão de Deus, ele trabalha muito bem isso, mas eu não digo culpa, assim, é um remorso, é uma coisa que você sempre tem que lidar. Assim, sabe quando você fala, cara, por que eu não escutei esse evangelho antes? Porque eu gastei a minha vida tanto tempo em coisas, prostituição, drogas, sei lá, em qualquer outra situação. Por que eu não gastei minha vida? Por que eu não dei ouvido a esse evangelho muito antes? Porque eu não comecei a servir Jesus naquela primeira pessoa que me evangelizou, te evangelizou, nos evangelizou. Por que a gente deixou passar aquilo? Então eu acho que não é bem um remorso, mas eu poderia ter feito diferente. Porque eu não acreditei de cara. Porque eu persegui a igreja, eu poderia ter ouvido Estevão, poderia ter me convertido, mas por que eu deixei apedrejar Estevão? Porque eu persegui a igreja, entendeu? É mais ou menos nessa questão que você, talvez ele esteja trabalhando nesse contexto, ou existe a possibilidade de dúvida. Diga. Não, posso só ler? Porque voltando em Filipenses, no 7, ele fala justamente isso. Posso ler? Pode. Que ele diz assim lá no Filipenses 3:7, né? Que a gente falou que da biografia dele, aí ele fala assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu acho que ele entende que perseguir é um privilégio. Né? Entendeu? Ele fala assim, eu vejo... Ele sente que o início dele, ele perdeu tudo, né? Porque ele não conhecia. Eu vejo assim, o pessoal coloca como que é? Refúgio, esterco. Ele está falando, é fezes, é bosta mesmo. Eu considero tudo isso aí como fezes. Assim, às vezes eu vejo que os tradutores, eles têm medo, né? Tipo assim, se o cara está falando que é fezes, eu considero tudo isso aí como bosta. Isso aí não vale nada para mim. Então, assim, ele considera tudo que ele viveu anteriormente Uma perda de tempo. Tipo assim, não é nem fezes. Tipo assim, pensa a que ponto ele chega e como ele entende tudo aquilo que ele viveu. Tipo assim, para que serve fezes? Nada. A não ser lançado fora. Descartada, não serve para nada. Então ele está falando, isso aqui não me serviu de nada, isso é considerado como bosta. Tipo assim, sabe, é chegar em um estágio que aí você entende o que ele está falando. Eu considero tudo isso como nada, como algo que é imprestável, não presta para nada, porque eu ganhei Cristo tudo. Eu ganhei Cristo. É isso que pega aqui.
Eu ganhei Cristo. O valor que Cristo tem para mim vale todo esse sofrimento. O valor que eu tenho aqui com Cristo me vale tudo. Perder, ser chicoteado, tomar surra de vara, sei lá, assim, quais sejam as situações que vão ser me apresentadas nessa jornada, tipo assim, eu tenho Cristo. Isso me é suficiente. E basta, né? Isso me basta. Essa é a palavra. Isso me basta. Sabe, é humilhante você escutar esse homem falando dessa forma. Você parar para pensar sobre esse homem, que a partir desse encontro que ele tem com Jesus, esse encontro com Jesus, ele é um encontro assim radical, transformador, assim sublime, avassalador, assim, é uma coisa tão profunda nele, e o que ele aprende com a igreja, o que ele vai replicar, ele vai sair em busca, ele vai evangelizar tanto judeu como gentios, não medindo esforços, se cansando, passando noite sem dormir, preocupado com a igreja, sendo açoitado, ora sendo perseguido por ladrões, ora perseguido pela sua própria... aqui quando ele fala, né, perseguindo pelos meus, ele possivelmente está dizendo alguém ou da própria tribo, da própria tradição, ou dos fariseus, ou daquela cúpula de judeus mais radicais que querem agora calar Paulo. Mas vamos te calar, Paulo. Você era um dos nossos, agora você se tornou um traidor e alguém que está proclamando a fé que um dia deveria ser calada. Você agora é o cara que está proclamando isso. Vamos atrás. Agora é você, a pessoa que vamos atrás para executar, para acabar. Então você tem esse camarada aqui falando sobre tudo isso. Eu deixei aqui dentro do seu material, amanhã você vai receber, uma cronologia de todo o evento histórico. Tem bastante versículo para você consultar, e estão as datas. Então, por exemplo, perseguição aos crentes, perseguição dos crentes em Cristo. Aí você tem todas as referências que ele vai falar nas suas epístolas, em Atos, e você tem a data do lado, de 30 a 36, que é o período em que aquilo aconteceu. Então são, na cronologia aí, até a morte dele, são 15 passos. Depois você na sua casa vai lendo um por um, e vai olhando os contextos, vendo o que ele escreve, ou o que Lucas escreve acerca dele, dentro desse contexto todinho, os seus trabalhos missionários, as suas rotas missionárias, está tudo aqui. Eu não vou ler tudo, para a gente não se estender, é muita coisa, se a gente fosse pontuar uma por uma. Então você amanhã, quando receber esse material, você dá uma olhadinha devagar, uma cronologia bem feita. Eu retirei de um texto de um especialista em Paulo, né? É um texto recente, um livro recente. Depois, se vocês quiserem, eu coloco para vocês a nomenclatura aí, o livro, para vocês darem uma olhada. Vamos lá? Olhar a primeira epístola. Aqui eu coloquei as epístolas por ordem cronológica. Tá bom? Então nós estamos falando das epístolas por meio de uma cronologia, seguindo passo a passo até as últimas epístolas que ele escreveu no finalzinho da vida dele. Então nós estamos partindo das primeiras para as últimas, tá bom? Então aqui existe uma certa disputa, mas alguns autores, a maioria considera a primeira Gálatas, tá bom? Há uma leve discussão aqui, se é Gálatas ou se é primeiro Tessalonicenses, mas a maioria vai para Gálatas. Então a primeira que eu coloquei aqui foi Gálatas. Gálatas é escrita possivelmente entre 48 a 49. Essa é a primeira, vamos considerar a primeira epístola de Paulo. Então, escrita no ano 48 ou
49. Nós temos essa margem aí. Do que trata? Gálatas, a gente acabou de passar por ela no final do ano passado. Defende o que, Gálatas? O que ela fala, Gálatas? Ela fala sobre a justificação pela fé. É uma defesa que Paulo está fazendo nessa epístola, porque há um grupo que está na região da Galácia, onde há várias igrejas neste ambiente. Há um grupo de cristãos judaizantes, que é uma mescla, né? Eles são fervorosos em Jesus e ao mesmo tempo não querem abrir mão do seu judaísmo. Então eles vão adaptar algumas coisas do judaísmo para dentro da fé cristã. E quando eles vão fazer essa união entre princípios judaicos com o cristianismo, eles vão diluir aquilo que é principal no cristianismo, que é uma fé absoluta em Jesus Cristo. Eles vão retirar, eles vão enfraquecer essa verdade. Salvação pela fé em Cristo Jesus. Eles vão enfraquecer isso. Quando eles enfraquecem isso, eles criam um outro tipo de evangelho, que não é o evangelho deixado por Paulo, muito menos ensinado pelos apóstolos que estão em Jerusalém. Aí você tem aquele episódio de Pedro, que vai passar uma vergonha lá, está sentado com quem é gentil e de repente chega uma tropa enviada de Jerusalém e ele vê os caras chegando na cena, ele, opa, deixa eu... nem estava comendo com eles, não. Estava assim, estava comendo, brincando, estava jogando, sei lá, estava no lazer com os caras. Então Paulo vai fazer uma correção com ele ali. Então essa é uma epístola que trabalha muito esse conceito da fé genuína, pura em Jesus Cristo, sem nenhum aditivo, sem nenhum acréscimo no meio do caminho. Então, se Paulo, eu fico imaginando, se Paulo não faz essa defesa, o que teria sido da igreja na Galácia? Então, era pontual Paulo corrigir aquele erro, porque se ele se cala, ele perde. Toda aquela igreja que ele plantou, é ele quem plantou aquele lugar. Ele, na epístola você vai ver episódios, por exemplo, ele dizendo assim, por acaso eu vim aqui com palavras humanas, vocês não foram convencidos pelo poder do Espírito Santo? Quer dizer, aí ele vai falar assim, começando bem pelo poder do Espírito Santo, agora vocês querem fazer o quê? Judaizar essa parada aqui? Vocês estão malucos? Quem vos induziu a sair desse ambiente de uma vida no Espírito para acréscimos em uma fé que vai diluir a verdade, a essência do Evangelho? Não, gente, voltem, aí ele vai fazer essa correção. Então, ele precisa ressaltar que a fé cristã, ela não tem como aditivo a lei judaica. Tipo assim, nem a lei judaica, nem qualquer outro tipo de aditivo. Você não coloca nada na fé genuína, é só Jesus. É aquele lema da reforma, somente Cristo, nada mais. Eu vou vender meu carro, eu vou ajudar aqui. Não, para que eu possa ser salvo. Acrescentar alguma coisa. Não. É só Jesus que salva. É só Jesus. Não há aditivo, não há acréscimo nenhum. Só Jesus. Então, ele corrigiu essa rota. Essa carta, ou essa epístola, se torna uma epístola importantíssima para nós, porque ela nos ensina que nada pode ser colocado como um aditivo, como uma colaboração, como um acréscimo que nos auxilie na salvação. Eu vou fazer isso para ser salvo. Não, é só Jesus que salva. A obediência como consequência disso, tudo bem. Mas você não obedece para ser salvo. Você é salvo para obedecer. É diferente. Você não é salvo porque obedeceu. Você só obedeceu porque você foi salvo.
É isso que Paulo está falando. Não tem como fazer essa outra via. Eu vou fazer para ser. Não, você só pode ser se ele te salvou. Se ele não te salvou, você nunca poderá ser. E não há nada que você faça que te coloque nessa condição. Entendeu? Então é isso que ele vai fazer, e ele vai reafirmar o quê? A liberdade em Cristo Jesus. Você não está preso a dogmas, você é livre em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou, ele vai dizer. Então não dê ocasião, não deixe com que a vossa natureza os aprisione de novo. Essa natureza pecaminosa, ela é doida por um ritual, ela é doida para fazer boas obras, ela é doida para se colocar no lugar do Redentor e dizer: eu vou te salvar, meu camarada, pelas tuas próprias obras. E ele fala: não, tira isso de cena, você já foi livre do poder do pecado, agora é Cristo Jesus. Porque se depender de você, depender de mim, a gente sempre está construindo um baúzinho, sempre está construindo uma obrinha aí, sempre está se abaixando diante de um deusinho, porque é da nossa natureza pecaminosa. Ele fala: não, você já foi liberto. Então, larga isso de mão, deixa isso de lado. É somente Jesus Cristo. Então, essa foi a primeira epístola importantíssima para nós. Segunda epístola, 1 Tessalonicenses. Ano possível, 50 e 51. Então, eu tenho uma comunidade na cidade de Tessalônica, que é uma igreja que precisa ser encorajada. Tem perseguição, tem alguns problemas relacionados ao entendimento genuíno da fé. Então, Paulo ele precisa, primeiramente, consolar e encorajar. Então, isso é o ambiente da primeira epístola aos Tessalonicenses: encorajar e também consolar. Depois, ele vai ter que fazer uma explicação que está diretamente relacionada à volta de Jesus Cristo e à ressurreição dos mortos, que é aquela famosa